Olá, pessoal. Eu sou a professora Cláudia Tenório e gostaria de conversar com você sobre a Lei 8.662, lembrando que esta lei, né, é a de regulamentação da profissão do assistente social. Inicialmente, houve uma lei em 1957 que vai entrar em vigor a partir de um decreto em 62, tá? A gente teve aí, né, a primeira escola de serviço social, a primeira formação para os assistentes sociais, começando em São Paulo, em 1936. Então, a gente vai ter aí esse período, né, sem ter aquilo que a gente sabe que é a, a ausência da regulamentação. Então, já haviam profissionais atuando, né, nesse período aqui. Na verdade, os profissionais já estavam sendo recrutados até antes de 36. A gente precisa entender, né, que havia ali todo um contexto, um cenário governamental. A gente está falando aí daquele período em que a lógica de trabalho, né, o ethos do trabalho precisa ser fortalecido, a indústria nacional. Então, o Estado Novo, né, vai ter aí uma forte aliança com o empresariado, e a Igreja Católica também vai estar aí nessa tríade, né, trazendo trabalhadores para atuar na área social vinculado a esse projeto de sociedade. Então, a gente já tem profissionais atuando, eles vão passar pela formação, né, em 36 lá em São Paulo, em 37 no Rio, e assim vai. Então, a gente já tem profissionais atuando, mas a lei, ela é redigida em 1957, né? Mas ela tem aí o seu decreto efetivado em 62. E a gente passa, né, todo o contexto aí que vocês conhecem da história de fundamentos, não vou entrar aqui no mérito, e com já amadurecimento da herança crítica, em 1993, a gente tem aí um processo de revisão do nosso Código de Ética, bem como da Lei de Regulamentação da Profissão. Na verdade, primeiro veio a revisão da lei, né, e depois do Código de Ética. Então, essa lei surge nesse contexto. E é interessante que, assim, a gente fala aqui, ó, dispõe sobre a profissão de assistente social, né? Assistente social são os profissionais, né? A profissão, a carreira, né, dentro do serviço social. E aí, o presidente da República sanciona, né, essa lei, é a que está em vigor até o presente momento, né, que nós estamos debruçados sobre ela. E o que que acontece? A gente tem a condição de entender que é livre o exercício da profissão de assistente social em todo o território nacional, observadas as condições nesta lei. E aí, somente, vejam, aqui a lei coloca o somente no artigo 2º. Somente poderão exercer a profissão de assistente social três condições: os possuidores de diploma em curso de graduação em serviço social, lembrando que quem forma na faculdade de serviço social recebe a titulação de bacharel em serviço social, né, dentro daquela graduação, e esse diploma tem que ser oficialmente reconhecido, expedido o estabelecimento de ensino superior existente no país, devidamente registrado em órgão competente. Então, essa é a primeira condição. A segunda condição é que os possuidores de diploma de curso superior em serviço social
de nível graduação ou equivalente. Por que equivalente? Existem países que o serviço social não é uma profissão de nível superior. Só que, né, obviamente, presumo eu que obedeça a uma base curricular. E quando buscam, né, aqui a revalidação no Brasil, né, precisa adequar a esses critérios brasileiros, tá? Então, é isso que faculta o nosso país aos estrangeiros possuidores de diploma de nível superior. Então, em nível de graduação ou equivalente, expedido em estabelecimento de ensino sediado em países estrangeiros, conveniado ou não com o governo brasileiro. Né? Existem aqueles países que o Brasil tem acordos bilaterais, né, dentro da sua diplomacia, mas nesse caso aqui não precisa ter acordo bilateral. Por exemplo, Portugal, Brasil tem acordo, né? Então isso favorece o trâmite do reconhecimento. Embora aqui não é tão tranquilo, né? Para alguns é tranquilo, para outros não, tem todo um processo de revalidação, né? Mas acontece de ambos os lados, tanto do Brasil em Portugal, quanto Portugal em Brasil, no Brasil. Mas isso só acontece desde que devidamente revalidado e registrado em órgão competente. Então, assim, a despeito do que é apregoado, é praticado dentro do curso de serviço social nos países estrangeiros, quando vai acontecer a revalidação é pelos moldes da legislação, são as diretrizes curriculares do curso de serviço social brasileiro, né? E aí é que vem todo o processo de revalidação para que possa, após essa revalidação, fazer registro junto ao CRES, tá? E aí poder exercer a profissão no nosso país, ok? Então, também vai cair na regra para todo o assistente social, depois de que validou o seu diploma, tá? Agora, um caso curioso é que a lei, aqui no terceiro inciso, vai dizer que os agentes sociais, qualquer que seja a sua denominação, com funções nos vários órgãos públicos, segundo o disposto no artigo 14, no seu parágrafo único, da Lei 1889, de 13 de junho de 53. Quem eram esses agentes sociais? Né? Visitadores sociais, né? Assim, a mais diferentes nomenclaturas, mas são esses que eu mostrei aqui, ó, que já estavam sendo incorporados ao serviço público antes de 36, né, e passa pela formação, aí já acontece, né, aí um período aí de recrutamento até 1957, 62, quando a primeira lei, né, passa a ter vigência. Então, esses são reconhecidos, recebem o título também de assistente social. Uma coisa que vai ser muito interessante, eu não escrevi aqui, mas em 47 a gente vai ter a associação, né, a formação da ABA, Associação Brasileira de Assistentes Sociais. Vai funcionar como uma espécie, né, de conselho regional, de conselho da profissão, né, mas não tem o mesmo estatuto, né, é mais uma associação mesmo, uma agremiação ali, um ajuntamento de profissionais, já pensam ali no primeiro código de ética, numa forma, né, da profissão se organizar. Então, pessoal, né, esses três podem ter a poderão exercer a profissão de assistente social, né? Mas espera aí que eu vou dar aqui, né, a vertente final. Deixa eu só apagar isso aqui, que agora eu acho que eu não vou mais usar isso. Caixinha.
acho que não está me favorecendo, mas tudo bem. E aí, o que que acontece? O que que eu quero mostrar para vocês? Somente poderão exercer a profissão de assistente social os possuidores de diploma de curso de graduação em serviço social, nacional, revalidado, e os agentes sociais, ok? Mas não basta só ter um diploma, né? Como eu falei, o diploma dá ali a condição de ser bacharel em serviço social. O exercício da profissão requer registro prévio nos conselhos regionais, que tenham jurisdição sobre a área de atuação do interessado, nos termos desta lei. Então, veja bem, só pode exercer a profissão em si quem realmente, né, tem um registro ativo. Não basta ter o registro, né? A gente vê as mais diferentes situações aí no mercado de trabalho. A gente vê colegas que têm o registro, pede ali, né, a suspensão, o trancamento temporário, porque não está atuando, aí vai atuar como voluntário e não dá entrada, achando que aquilo já é suficiente. Não. Até para atuar como voluntário, tem que ter o registro ativo. Eu não vou entrar agora aqui no mérito, mas isso é fácil de achar nos sites dos CREs, para quem exerce a função de assistente social em dois estados diferentes, porque a gente está vendo aqui que para o exercício da profissão requer registro prévio nos conselhos regionais, né? Então, e os conselhos regionais são estaduais, né? Já teve uma discussão, agora não ouço mais isso, né? Eu acho que é um projeto que está meio que arquivado por hora, de ter um registro nacional, né? Que ia favorecer muito para nós profissionais. Eu me refiro ao cadastro nacional, porque, na prática, o que, que a gente tem hoje? Né? Como o exercício requer prévio registro nos conselhos regionais que tenham jurisdição sobre a área de atuação, quando os profissionais atuam em dois estados, né, tem ali, isso é muito comum, né, estados ali, cidades que são fronteiriças, divisas entre estados, né, e eu mesma já tive uma situação semelhante, mas dentro dos 90 dias iniciais dessa situação, o profissional pode atuar apenas com um dos registros, né, digamos assim. Mas, passado 90 dias, ele já precisa regularizar essa situação, dando entrada em dois CREs diferentes, se estiver em dois estados, se estiver atuando em dois estados diferentes, né? Eu não estou falando aqui assim, eu moro no Rio e atuo no Ceará. Não, eu preciso só ter, né, o meu registro aonde eu trabalho. Mas se eu, né, moro no Rio, trabalho no Rio e ainda tenho alguma inserção em outro estado, né, eu também preciso dos dois registros após esse prazo aí de, se eu não me engano, é de 90 dias, tá? Essa informação vocês têm fácil no site dos CREs, ok? Então, só pode ser chamado de assistente social, como diz o artigo 3º, os habilitados dentro dessa condição, né, do artigo 2º. Aí a gente vem agora para as competências. As competências, elas são interessantes porque elas são muito vistas, né, nas equipes interprofissionais, interdisciplinares, porque o assistente social, né, está ali atuando conjuntamente com outros profissionais, né, de outras profissões. Então, assim, são atribuições, né, são competências, como já diz o nome, que não é específica do assistente social. É claro que em muitas delas a gente vai ver que o saber
do serviço social faz diferença, mas você também vai olhar para algumas delas e vai ver como outros saberes compõem para a construção dessas competências. Se a gente olha, por exemplo, aqui, elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares. A condição, né, de elaborar, implementar, executar, avaliar políticas sociais implica muitos saberes, né, da administração, da contabilidade, da advocacia, né? Assim, tem vários saberes que podem estar da sociologia, não vou entrar no mérito, né, mas a gente é mais para exemplificar para vocês como que as competências, elas, né, por si só, elas já chamam outros saberes, no sentido de ter uma visão mais ampla, né, daquela competência. Então, o serviço social contribui muito, né, com essas competências, mas não é exclusivo para o assistente social, ok? Até essas que a gente vê aqui, ó, o inciso 2, elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do serviço social. Aí a gente fala, opa, como é que pode, né? Algo do âmbito do serviço social, mas aí vem com participação da sociedade civil. Né? Então, aí a gente tem vários programas, projetos, planos que se caracterizam dessa condição. E, obviamente, pode aí trazer outros saberes dentro dessa condição. Eu, particularmente, né, acredito que algumas dessas aqui ainda mereceriam alguma revisão. Por exemplo, planejamento, organização, administração de serviços sociais. Ok, e unidade de serviço social, né? Assim, a gente entra na mesma lógica, né? Porque uma unidade de serviço social, por exemplo, o CRAS é um serviço social, e não necessariamente quem está ali na administração, organização e planejamento é um assistente social, né? Então, né, são coisas aí para a gente entender melhor como que essas competências elas se organizam, tá? O artigo 5º, aí não, aí vai falar do que essencialmente o saber do serviço social é quem pode realizar, tá? Como coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço social, né? Então, esse serviço social aqui é a profissão de serviço social, né? Você vê aqui que planejar, organizar e administrar programas e projetos em unidade de serviço social, né? Quando a gente olha aqui para cima, pode parecer até um contrassenso, né? Mas a gente está aí correlacionando os serviços sociais dentro dessas unidades de serviço social para ser uma competência, né? O que a gente pode aí pensar. Matéria de assessorar, assessoria e consultoria em matéria de serviço social, as vistorias, perícias, laudos periciais em matéria de serviço social, magistério de serviço social, treinamento, supervisão direta de estagiários, isso é exclusivo, né? Atribuição privativa, né? Então, fica aí entendido para que nós possamos, né, ter esse entendimento do que são as competências e do que são as atribuições privativas. É muito comum, na prática, o que acontece? Essas competências é quando o assistente social se insere numa equipe que não é exclusiva do serviço social, né? Porque ali ele está entrando para compor com essas atividades com o seu saber. Na prática, muitas vezes gera uma imprecisão, né? Porque parece que está sobrepondo ações, né? Entre as atribuições, sobrepondo atribuições, parece que tem ali, né, um conflito entre
os diferentes saberes. Mas a gente precisa entender que, né, existem vertentes de saberes, né? E cada vertente, a serviço social, psicologia, pedagogia, pode contribuir com essas competências. Então, sendo a mesma competência, mas os olhares, a incidência sobre essas competências serão diferentes. Já nas atribuições privativas, nesse conjunto aqui, é muito próprio de setores denominados serviço social, né? Uma coisa que muitas vezes a gente não se apercebe, assim, porque isso pode estar presente, as atribuições privativas, nas equipes multiprofissionais, né? Onde tem lá o assistente social e ele vai fazer ali aquilo que é parte das suas atribuições privativas, ok? Então, uma visão aí para vocês dessa distinção entre competências e atribuições privativas. É claro que, né, a gente precisa ir, para efeito de concurso principalmente, conhecer cada uma, porque o concurso é aquilo, né? Vai lá no detalhe, né? Como se Deus mora nos detalhes. Então, o concurso, né, para passar, para ganhar o ponto, você tem que ir lá no detalhe. Questões, um item, né, que derruba esse aqui de planejamento, organização e administração dos serviços sociais e de unidades de serviço social. Se perguntar se é competência ou atribuição privativa, alguém vai ficar em dúvida, mas tem que entender que as competências estão relacionando os serviços sociais e unidades de serviço social, enquanto a atribuição privativa é apenas a unidade de serviço social, ok? Outra que derrubaria candidato dentro das competências é essa que eu falei: elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do serviço social, mas com participação da sociedade civil, é competências, né? Então, pessoal, né, fica aí essas dicas para que vocês possam estudar. Aí entrou aqui a Lei das 30 Horas, né, que foi uma conquista de 2010, e que, obviamente, né, ainda temos aí muita luta para que seja algo aí que incida, né, sobre todos os profissionais. Deixa eu colocar aqui, pessoal, a fonte, só um minutinho, fechar aqui a câmera, colocar a fonte do computador que está me alertando que já está esgotando aqui a bateria. Só um instante. Pronto, voltei. Então, as 30 horas está aqui na lei de regulamentação, e uma coisa bem legal, assim, que é para a gente lembrar, né, aí do legado do serviço social, porque no artigo 6º, como, né, a política, em 93, né, já estava sendo ali as discussões, já estavam tendo as discussões para a implementação da lei orgânica da assistência social, que é do mesmo ano, né, de 93. E a lei orgânica já vai trazer as siglas do CRAS, né, do CREAS. E aí, para não ter essa confusão que ainda permanece, né? Imagine se nós tivéssemos a sigla ainda CRAS, denominando conselhos regionais de assistentes sociais, né, como era antes. Ia ser uma confusão generalizada, né, associando ali como sinônimos serviço social e assistência social, né? Hoje a gente já vive isso, né? Tem sempre que falar, olha, não é faculdade de assistência social, a faculdade de serviço social. Então, são alteradas as denominações do atual Conselho Federal de Assistentes Sociais, que era a CEPAS, e dos Conselhos Regionais de Assistentes Sociais, CRAS, para, respectivamente, Conselho Federal de Serviço Social, CEPES, e Conselhos Regionais de Serviço Social, CRES. Pessoal, eu nunca vi uma questão de concurso que trouxesse isso, mas é importante, né, a gente pelo menos conhecer a história. E aí o conjunto Cefes-Cres, né, como a gente fala,
eles têm aí, né, eles são uma personalidade jurídica de forma federativa, com o objetivo básico de disciplinar e defender o exercício da profissão de assistente social em todo o território nacional, né? E essa personalidade jurídica, ela tem um status de público, tá? Embora os funcionários não sejam servidores públicos, né? Porque atendem, né, a uma categoria privada, digamos assim, privada no sentido de dizer que é específico dos assistentes sociais, tá? Mas obedece a todo o rito, né, de concurso público. A gente vê aí todos os requisitos, né, de um concurso público, porque de fato precisa ter aí essa conduta em razão de ser essa personalidade jurídica. E esse conjunto, né, o Cefes-CRES, tem como objetivo básico de disciplinar e defender o exercício da profissão de assistente social em todo o território nacional. E aí cada um vai ter a sua atribuição, como a gente vai ver aqui. Os CREs possuem autonomia administrativa e financeira, né? Por que o CRES ele faz ali a organização, né, de todos os profissionais, de todos os registros que estão vinculados a ele, né, de forma ali administrativa para todas as situações, infrações disciplinares, condição de, né, fazer com que tenha fiscalização do exercício administrativo e a condição também financeira, né? Porque digamos assim, as anuidades são pagas para cada CRES. Então, pessoal, é importante a gente entender, né, essa correlação que existe entre os Cefés, né, que aqui vai ter aí um papel de funcionar como órgão, né, de um órgão normativo de grau superior, né? Vai funcionar como um tribunal de segunda instância, um Tribunal Superior de Ética Profissional, vai assessorar os CREs, vai aprovar os regimentos internos dos CREs, né, no Fórum Máximo de Deliberação do Conjunto Cefes-CREs, vai julgar em última instância, os recursos contra as sanções impostas pelos CREs, né? Então, a gente percebe, né, que os CREs eles vão ter essa autonomia sobre a jurisdição deles, né, ali sobre a questão administrativa e financeira, enquanto o Cefes vai funcionar mais como num papel de orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de assistente social em conjunto com o CRES. A gente percebe que, por exemplo, as resoluções para nós assistentes sociais são todas, né, ali oriundas do Cefes. É claro que, né, aprovadas nesse conjunto do Cefes-CRES, mas são todas ali, né, do Cefes, porque serve para todos os CREs precisam cumprir. Os regimentos internos de cada CREs tem que ser aprovado pelo Cefes, o código de ética, né, é aprovado pelo conjunto Cefes-CREs, né? Quando a gente tem lá nos artigos 23, 24 do Código de Ética, que tem as infrações disciplinares, então, administrativamente começa nos CREs, né? Mas a última palavra, caso, né, possa caber recurso, é feito pelo Cefes, né? O sistema de registro dos profissionais, ele é normatizado, né, pelo Cefes, além de funcionar numa assessoria técnico-consultiva aos organismos públicos e privados em matéria de serviço social, tá? Então, o Fórum Máximo de Deliberação da Profissão é por meio das reuniões conjuntas dos conselhos federal e regionais, e compete ao CRES
dentro da sua jurisdição, funcionar como um órgão executivo de primeira instância para organizar e manter o registro profissional, o cadastro das instituições e obras sociais públicas e privadas ou de fins filantrópicos, né? Às vezes eu alerto isso para os colegas, né? Que muitas vezes estão em alguma instituição que nem esse cadastro tem nos CREs. E é importante, né? Fica sujeito a alguma fiscalização? Fica, mas também no que tange, né, a qualidade técnica e ética do nosso trabalho, também fica, né, mais, o diálogo fica mais direto. Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de assistente social, isso tudo é CREAS. Expedir carteiras profissionais, zelar pela observância do Código de Ética, funcionando como tribunais regionais de ética, aplicar as sanções previstas no Código de Ética Profissional, fixar em assembleia da categoria as anuidades que devem ser pagas pelos assistentes sociais, elaborar o respectivo regimento interno e submetê-lo à aprovação do Fórum Máximo, né, do conjunto CEFES-CRES. Bom, o CEFES tem fórum e sede no Distrito Federal, né? E em cada estado, território, Distrito Federal, haverá um Conselho Regional de Serviço Social. E aonde, né, nos territórios que não tenham o CRES, será constituída uma delegacia subordinada ao CRES, que melhor oferecer condições de comunicação, fiscalização e orientação, ouvido o órgão regional e com homologação do Conselho Federal. Além de ter, dentro dos conselhos regionais, delegacias seccionais para o desempenho de suas atribuições executivas e de primeira instância nas regiões em que forem instalados, desde que a arrecadação proveniente dos profissionais nelas atuantes seja suficiente para a sua própria manutenção, né? Então, a inscrição nos CREs está sujeito aí à contribuição compulsória, anuidades, taxas e demais emolumentos que forem estabelecidos. Cabe às unidades de ensino credenciar e comunicar os conselhos regionais. Ó. Cabe às unidades de ensino credenciar e comunicar aos conselhos regionais os campos de estágio e designar os assistentes sociais responsáveis por sua supervisão. Somente os estudantes de serviço social sob supervisão direta de assistente social em pleno gozo dos seus direitos profissionais poderão realizar estágio em serviço social. É vedado o uso da expressão serviço social por quaisquer pessoas de direito público ou privado que não desenvolvam as atividades previstas nos artigos 4º e 5º, né, competências e atribuições privativas. As pessoas de direito público e privado que se encontram na situação mencionada neste artigo terão um prazo de 90 dias a contar da data da vigência desta lei para processarem as modificações que se fizerem necessárias a seu, a seu integral cumprimento, sob pena de medidas judiciais cabíveis. Os CREs poderão aplicar multa no valor de 1 a 5 vezes a anuidade vigente, né, para os infratores dos dispositivos da lei, suspensão de 1 a 2 anos de exercício da profissão e cancelamento definitivo do registro nos casos de extrema gravidade ou de reincidência quanto mais. Percebam que é progressivo, tá, pessoal? Assim, vem a multa, né? Depois vem a suspensão e, por fim, o cancelamento, tal como está lá no Código de Ética. Provada a participação ativa ou conivência de empresas, entidades, instituições nas infrações desses dispositivos, pelos profissionais delas dependentes serão também passíveis das multas aqui estabelecidas, né? Então, até as instituições. E no caso de reincidência, na mesma infração no prazo de 2 anos, a multa cabível será elevada ao dobro. A carteira de identificação profissional
serve, né, para a prova de fins de exercício e como carteira de identidade pessoal em todo o território nacional. As organizações que se registrarem no CRES receberão um certificado que as habilitará a atuar na área de serviço social. O Conselho Federal de Serviço Social, como é que ele é mantido? Por contribuições, taxas e emolumentos arrecadados pelos CREs, em percentual a ser definido pelo Fórum Máximo instituído pelo órgão, né, que está lá citado no artigo 9º. Vai ser mantido por doações e legados e por outras rendas, né? Os Cefés e os CREs contam com 9 membros efetivos: presidente, vice-presidente, 2 secretários, 2 tesoureiros e 3 membros do Conselho Fiscal, e 9 suplentes eleitos dentre os assistentes sociais, por via direta, por um mandato de 3 anos, de acordo com as normas estabelecidas em Código Eleitoral aprovado pelo Fórum do conjunto Cefes-CREs, né? E as delegacias seccionais contam com 3 membros efetivos, um delegado, um secretário, um tesoureiro e os 3 suplentes, né, dentre os assistentes sociais daquela jurisdição, ok? O Cefes e o CRES, eles têm legitimidade para agir contra qualquer pessoa que infringir as disposições que dizem respeito às prerrogativas, à dignidade e ao prestígio da profissão de assistente social. Então, essa é a nossa lei de regulamentação, pessoal. Caso tenha alguma dúvida que eu não comentei aqui, deixa nos comentários e eu, com carinho, com certeza, vou respondê-las. Um super abraço e sigamos no nosso preparatório.